bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para trazer notícias de Mercadão da Bola nesse vídeo, beleza? Vamos trazer tudo? Começando aqui por uma demissão e uma agora confirmada contratação. Roger Machado, treinador, foi demitido do São Paulo logo após a eliminação do Clube Paulista na Copa do Brasil. E o Dorival Júnior, até o final do mês de dezembro, é o novo treinador do São Paulo, né? Dorival Júnior, que já treinou São Paulo em um passado, foi campeão de Copa do Brasil pelo São Paulo, e agora ele reassume o São Paulo para o restante do ano de 2026. Vamos lá, gente, mais uma demissão de treinador, mas no caso aqui do Sub-20, o Bruno Pivetti, né? Treinador que até então estava no Sub-20 do Flamengo, foi demitido. E, bom, o Náutico anunciou a contratação do português Daniel Neri como novo treinador pro Sub-20. É isso aí. Vamos lembrar que o Daniel Neri é ex-treinador de times profissionais, como o Salgueiro, em Pernambuco. Ele treinou o time profissional do Salgueiro, treinou outras equipes também, e agora é o novo treinador do Sub-20 do Clube Náutico Capibaribe. Aproveitando que eu entrei na seara dos times de Pernambuco, né, para falar dos times pernambucanos, Pedro Henriques, esse estava como CEO do Santa Cruz, aqui em Pernambuco, mas pediu demissão do cargo de CEO do Santa Cruz Futebol Clube. Bom, gente, o atacante português Cristiano Ronaldo, ele virou acionista da Live Mode. Portanto, ele virou acionista da Cazé TV, o Cristiano Ronaldo, dentre outras coisas, tá? Ele comprou ações da Live Mode. Bom, aqui também o Paulinha, que é um clube de São Paulo que vai disputar aí, está disputando, na verdade, o Campeonato Paulista Sub-23, tá rolando, né, o Campeonato Paulista Sub-23, e o Paulinha está disputando. E o ex-jogador do Brusque, não sei se é o mesmo que passou pelo Fortaleza, o Tinga, fechou com o Paulinha, beleza? Bom, gente, eu já vou passando notícias do futebol alemão, tá? Desde já, não vou guardar para o fim, não. Arthur, jogador brasileiro, lateral, ex-América Mineiro, renovou contrato com o Bayer Leverkusen da Alemanha até 2031. Advocat, esse treinador aqui, ele estava afastado da seleção de Curaçao, né? Que vai estar na Copa do Mundo. E faltando pouco menos de um mês para a Copa, o Advocat conseguiu voltar e permanece como treinador da seleção de Curaçao para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti assinou um novo contrato junto à CBF e permanecerá sendo treinador da seleção brasileira pelo menos até 2030. Vamos lá, gente, o zagueiro Manuel, ex-Fluminense, é o novo reforço do América Mineiro, né? Para a sequência da temporada. Também aqui o jogador, vou dar uma checada nesse nome. Vamos lá, gente, quem foi demitido do cargo de treinador do Confiança de Sergipe foi o Cláudio Caçapa, tá? Ex-treinador do Botafogo, né? E auxiliar técnico também. Foi demitido do Confiança de Sergipe. Por enquanto, né, de forma interina, quem está à frente do Confiança é o Ricardo Rezende, auxiliar técnico, tá? Justin Lerman
Rani Gadu, Rama. Esses 3 jogadores são 3 contratações do Borussia Dortmund, né, para a próxima temporada. Não vamos esquecer aqui também que se muito me engano, é Cauã Moraes, né? O jogador que saiu do Cruzeiro e também é reforço do Borussia Dortmund para a próxima temporada, tá? Europeia. Bom, gente, e os clubes vão se reforçando, né? Para a Copa Paulista que vai rolar. E o goleiro Wagner, ex-náutico, ituano, próprio Paulista de Jundiaí, né? Ele chegou a passar pelo Paulista de Jundiaí, foi campeão por lá. E o Wagner, goleiro, é o mais novo reforço do Paulista de Jundiaí para a Copa Paulista. Aqui também, eu coloquei, gente, no último Mercadão da Bola, que o treinador Gilson Kleina, né, havia sido demitido do Itabaiana de Sergipe. Né? O Gilson Kleina foi demitido do Itabaiana de Sergipe. E o Marcelo Chamusca é o novo treinador, né? Do Itabaiana, inclusive já estreou pela equipe, né? Vale citar. Outro treinador, que eu não sei se falei no último Mercadão da Bola, mas ele também tá de casa nova, é o Rogério Micali, né? Eu não tenho certeza se passei essa notícia no último Mercadão da Bola, mas o Rogério Micali é o novo treinador, tá? Do Londrina, aquele mesmo campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016. Bom, gente, quem anunciou que vai ficar por mais uma temporada foi o Arne Slot, né, treinador do Liverpool. Ele já anunciou que fica pelo menos por mais uma temporada no Liverpool. Bom, o Michael Carrick, que entrou como interino no Manchester United, é outro que vai permanecer na equipe para a próxima temporada. Outro treinador, gente, que está renovando o contrato é o Hans-Dieter Flick, treinador alemão, com o Barcelona, né? Ele fica para a próxima temporada no Barça. Outra situação também aqui é sobre aniversário de clubes. Durante essa semana, tivemos alguns clubes aqui fazendo aniversário. Estou falando aqui, gente, do Vitória da Bahia, né? Pela ordem. O Vitória fez, né? No último dia 13 de maio, 127 anos de história. O Vitória da Bahia, né? O Esporte Clube Vitória. Bom, quem também fez aniversário no dia 13 de maio foi o Esporte Clube do Recife. 121 anos de história. Parabéns às equipes, no caso aí, nordestinas. Gente, troca no futebol português. Na verdade, né, só um jogador trocou de clube e foi pro outro lá no futebol português, né? Ao menos por enquanto. O Rodrigo Zalazar, me parece que é uruguaio, esse jogador, e fez sucesso nessa temporada europeia pelo Braga de Portugal. E o Sporting, também de Portugal, o contratou. É o mais novo reforço, contrato de longa duração do jogador com o Sporting de Portugal. Vamos lá, gente, por 444 milhões de euros, o Sérgio Ramos e, claro, um grupo associativo adquiriram 80% do Sevilha da Espanha. Isso torna o Sérgio Ramos e seu grupo associativo os novos donos do Sevilha da primeira divisão espanhola. Vamos lá, gente, foram marcadas, né, as semifinais da Copa do Nordeste, jogos de ida e volta. Vamos relembrar aqui os confrontos da semi.
Tudo pela ordem, tá? Jogos de ida. Fortaleza e Sport, no dia 20 de maio. Sport e Fortaleza, no dia 27 de maio. Também aqui, vamos ver, o Vitória encara o ABC de Natal e o ABC de Natal, Vitória e ABC de Natal no Barradão, no dia 20 de maio, e ABC de Natal e Vitória da Bahia, no dia 27 de maio, na casa do ABC. Beleza? Então, são os confrontos das semifinais da Copa do Nordeste. Repito, jogos de ida e volta nos dias 20 de maio e 27 de maio. Bom, vamos para as polêmicas agora sobre outras coisas. Bom, gente, uma lenda meio que não volta para disputar a Copa do Mundo. A lista da seleção do Uruguai foi divulgada e o Luizito Soares, que havia, né, uma pequena expectativa de que ele de repente estivesse numa lista ou lá da seleção do Uruguai, né, ou na lista da seleção do Uruguai para a Copa. A lista foi divulgada e Luizito não vai para a Copa. Luizito Soares, portanto, não volta mais para a seleção do Uruguai, não para uma Copa do Mundo, né? Vamos lembrar, ele já está em fim de carreira. Bom, gente, outras polêmicas. No caso, agora a seleção francesa, que teve também sua lista divulgada. E, bom, uma volta à Copa do Mundo para esse jogador que eu vou citar. E 2 jogadores aqui que, polêmicas à parte, 3 jogadores eu posso citar, um menos, mas os outros 2, de forma polêmica, não vão participar da Copa. Primeiro, eu vou falar do jogador da seleção da França que vai voltar a disputar uma Copa do Mundo. Pelo que eu pesquisei, gente, ele não estava na Copa do Mundo de 2022. Estou falando aqui do N'Golo Kanté, campeão mundial com a França em 2018. Ele volta a disputar a Copa do Mundo pela seleção da França agora em 2026. É um volante e está jogando no futebol da Arábia Saudita. Bom, agora jogadores que não foram convocados. Kingsley Coman. Gente, uma presença que já havia se tornado mais... como é que eu posso dizer? Mais... uma presença que... nem mais, é menos. Uma presença menos... como é que eu posso dizer para os amigos? Sentida, né? Porque é um jogador que não vinha sendo convocado pela seleção da França com tanta, como é que eu posso dizer, urgência, né? Então, o Coman, que está jogando no Al Nassr, bem perto de ser campeão saudita, podendo ser campeão da Liga dos Campeões da Ásia, mesmo assim, Coman fora da lista. Não vai para a Copa na seleção da França. Benzema, gente. Esse jogador já era previsível, ele não vinha sendo convocado e também está fora da Copa do Mundo. Benzema não vai para a Copa pela seleção da França. E talvez os 2 que chamam mais atenção, né? Camavinga, do Real Madrid, que vinha sendo convocado, não vai para a Copa. E Griezmann, que vem atuando muito bem pelo Atlético de Madrid, mas também não foi convocado para a Copa do Mundo pela seleção da França. E eu vou continuar trazendo aqui mais desfalques. Vamos usar mais desfalques para as outras seleções, agora confirmados. Matthijs de Ligt, beleza? Ou Matthijs de Ligt, como o pessoal chama, né? Alguns chamam. Holandês, zagueiro atualmente no Manchester United, vai ter que fazer uma cirurgia na coluna, gente.
esse zagueiro, e está fora da Copa do Mundo, não será convocado para disputar a Copa do Mundo pela seleção da Holanda. Kaoru Mitoma, um dos principais jogadores da seleção japonesa, por lesão. O Kaoru Mitoma, de fato, tem muita tendência à lesão. De fato, a carreira dele mostra isso. Jogador do Brighton. É outro jogador que já confirmado que não vai para a Copa do Mundo pela seleção do Japão. Gente, e ainda falando de seleções, tá? Tem mais coisas por aqui. O Roger Martínez. Esse é um atacante colombiano. Joga no Al Taon da Arábia Saudita. Se muito me engano, né? Ele é um dos artilheiros lá do futebol saudita na atual temporada. E até chegou a ser convocado para a seleção da Colômbia durante o ciclo para a Copa de 26. Mas tá fora também o centroavante Roger Martínez e não vai, dessa vez no caso, por opção técnica, tá? Essa foi até mais polêmica, porque é puramente opção técnica e o Roger Martínez, centroavante, tá fora da Copa do Mundo e não vai com a seleção da Colômbia para a Copa. Vamos lá, gente. Uma situação aqui pode acontecer, tá? O Chico da Costa, que foi um jogador que o Cruzeiro contratou, mas tem sido pouco utilizado, né? É um atacante. E segundo informações, esse jogador deve estar indo por empréstimo para o Clube do Remo de Belém do Pará. Beleza? Outra situação também aqui é sobre o jogador. Vou dar uma checada. Bom, gente, voltando a falar sobre seleções, o jogador francês Boadir assinou toda a documentação que precisa, no caso, né? E pode jogar a Copa do Mundo pela seleção de Marrocos, o francês Boadir. Bom, gente, essa notícia eu ainda estou levando um pouco como dúvida, tá? Não estou conseguindo levar muito a sério essa notícia, mas não seria a primeira vez que isso aconteceria. Vou explicar. Segundo informações, o Zenit da Rússia teria solicitado à Federação Paulista de Futebol para colocar seu time sub-20 na próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, gente, eu não sei se isso vai rolar, né? Devido a toda a situação que a FIFA tem com times russos, tudo isso que os amigos já devem saber. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas o detalhe que eu quero citar é que não seria a primeira vez que um time europeu, afinal a Rússia é localizada na Europa, tá? Por mais que não esteja no momento em competições europeias, mas não seria a primeira vez que um time europeu jogaria a Copa São Paulo, né? Já jogaram antes. Posso citar, por exemplo, o Bayern de Munique, né, que em um passado já disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui no Brasil com seu time sub-20, né? Guilherme Alves, esse é ex-atacante, né, do Atlético Mineiro e foi chamado e aceitou. E é o novo coordenador, me parece que de futebol. É isso mesmo. O novo coordenador de futebol do Atlético Mineiro, o Guilherme Alves, ex-jogador do clube. Caio Mancha, me parece um centroavante, é o novo reforço aqui do Nacional do Amazonas. O treinador português, Jorge Jesus, atualmente no Al Hilal, né, da Arábia Saudita, ele já avisou lá para a diretoria do Al Hilal que não vai ficar no clube para as próximas temporadas, não, gente. Ele está saindo, né, do
Vou até dar uma pesquisada se é Al Hilal mesmo, tá? Eu acho que eu tô um pouco enganado aqui. Vou dar uma pesquisada, gente. Então, por enquanto isso, fiquem com essas notícias aqui, ó. Pedro Arthur, esse jogador, ele é a nova contratação aqui do Joinville de Santa Catarina. Bom, galera, é por isso que é bom pesquisar, né? Para não trazer nada errado aqui e aproveitando para me corrigir, a informação está correta. O Jorge Jesus não vai ficar na Arábia Saudita. Mas eu falei ao Hilal até inconscientemente, gente, porque ele passou muito tempo, né, no Al Hilal como treinador. Mas atualmente, né, vamos lembrar, o Jorge Jesus, português, está no Al Nassr da Arábia Saudita, outro clube árabe. O que vale dizer é que a informação é exatamente essa. O Jorge Jesus comunicou aos executivos, a toda a diretoria do Al Nassr, que não vai ficar no clube para a próxima temporada. A informação é que ele está negociando com o Fenerbahçe da Turquia. Detalhe, clube do qual ele já foi treinador, para voltar para o Fenerbahçe na próxima temporada europeia, beleza? Essa é a informação. Alanzinho, esse jogador é base do Palmeiras, gente, foi dispensado do Oeirense de Portugal, tá livre no mercado. Bom, gente, assim, eu não quero passar essa informação, vou passar aqui por questão de desencargo de consciência, tá? Mas eu só gosto de passar a informação aqui, gente, que hoje já está confirmada, ou muito perto de ser. Por enquanto, é mais confirmações da imprensa, tanto da Espanha quanto de Portugal, mas do treinador, beleza? Nada. O que eu estou tentando dizer? O Benfica, né, tá perto de encerrar a temporada, perdeu o Campeonato Português. Pelo que eu entendi, não tem mais chance de título na temporada. E o José Mourinho, né, treinador português, é o favorito, segundo o único que se manifestou, né, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, para assumir o Real Madrid, gente. Há essa possibilidade, cada dia cresce, já estão dizendo que está encaminhado. Então vamos colocar assim, José Mourinho pode ir para o Real Madrid e ser o novo treinador da equipe madridista. Vamos aguardar se isso vai acontecer ou não, né? Vamos lembrar que não seria a primeira vez, né, que José Mourinho assumiria o Real Madrid. Seria uma volta, portanto, ao clube de Madrid, beleza? Agora falando, gente, especificamente do Bayern de Munique. O que dá para falar do Bayern? Sobre o jogo de daqui a pouco, ó, no caso de amanhã, né? Tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Eu falo daqui a pouco, mas primeiro algumas informações. Aquela notícia de que o Neuer estava para renovar com o Bayern, se confirmou. E o goleiro Manuel Neuer renova por mais uma temporada, pelo menos, com o Bayern de Munique, beleza? Outra situação, Harry Kane e sua renovação, como é que tá? Vamos lá, gente. O Harry Kane, junto ao seu staff, né, seus empresários, chegaram a um acordo com o Bayern de Munique que só iriam falar em renovação quando acabasse a Champions League para o Bayern de Munique, tá? Como acabou, essas conversas vão voltar a acontecer ali possivelmente antes da Copa do Mundo. O Bayern de Munique quer renovar com o jogador antes da Copa, mas essa conversa deve ser levada para até durante a Copa ou até depois. Vamos lembrar, não há tanta pressa assim. O Harry Kane tem contrato com o Bayern até 2027, beleza? Outra situação, Konrad Laimer, como é que está essa situação? Eu falei no último Mercadão da Bola que a notícia, né, era que o Laimer estava avançado para renovar, mas que eu duvidava um pouco da informação. Fiz bem em duvidar, gente. A notícia é que a negociação está parada. Ele tem contrato, sim, até 27 com o Bayern de Munique, isso é um fato.
Mas o Bayern está tentando não levar para o último ano de contrato dele, sem renovar. Por quê? Faltando 6 meses para acabar o contrato, ele já poderia assinar um pré-contrato com quem quisesse. Então, o Bayern de Munique tenta renovar o contrato do jogador. O problema é o salário que ele e os empresários estão pedindo, que seria alto pra caramba. E o Bayern de Munique está passando por um momento de menos, mais é menos, né? Que é o quê? Está cortando, reduzindo o salário. Por exemplo, essa renovação do Neuer foi com a redução salarial, tá? Ele reduziu o salário para renovar. A mesma coisa, o caso do Laimer. O Bayern de Munique está até disposto a dar um aumento para ele, mas não o que ele quer, beleza? Então há uma situação indefinida entre o Laimer, o Bayern de Munique e o staff do jogador. Vamos aguardar para ver no que vai dar, né? Bom, alguns nomes aqui, gente, que podem chegar para o Bayern de Munique. Vou citar alguns nomes aqui de possíveis contratações, beleza? E com esses dois, especificamente, que eu vou citar, dando mais atenção, a negociação já. Bom, Anthony Gordon, atacante inglês, vai para a Copa do Mundo, né? Com a seleção da Inglaterra, provavelmente. Do Newcastle, o jogador... A notícia que pega é a seguinte: o Bayern de Munique já teria chegado a uma espécie de acordo com o jogador, acordo financeiro. O problema é que não só depende do jogador, né? Depende do Newcastle. O Bayern de Munique quer pagar pelo jogador 70 milhões de euros, ou em torno de 65 ali a 70. Já o Newcastle quer 90. Então, a diferença é um pouco brutal entre o que o Newcastle quer e que o Bayern de Munique pretende pagar. Então vamos ver no que vai dar essa situação, gente. Há negociações, o Bayern de Munique quer o jogador, mas não sei se vai pagar esse valor, tá? Pelo que eu conheço do clube que eu torço, vamos aguardar. Tá mais para não do que para sim, tá? Mas há negociações. Kenny Whitehorn. Esse é um jogador de 16 anos, pelo que eu entendi, joga no futebol da Bélgica. É um alemão, tá? Um volante. O Leon Goretzka, né, como todo mundo já sabe, tá saindo do Bayern de Munique. E o Bayern tá atrás desse jogador. O Kompany, pessoalmente, teve reuniões com esse jogador e com seus empresários. Vamos lembrar, é um jogador de 16 anos. E o Bayern de Munique quer porque quer a contratação desse jogador aqui. E vai para cima mesmo. Sendo que não está sozinho, né? O Manchester City também tem interesse no jogador. Então vai ter uma briga aí entre o Bayern e o Manchester City. Ao que parece, por já ter tido reunião com o jogador, o Bayern de Munique larga na frente na disputa para contratar, né, esse jogador. Vamos lembrar que o Bayern de Munique já readquiriu, recomprou, né, o Asequenquili, que é uma espécie de volante barra lateral ali, multifuncional. É um jogador que está voltando para o Bayern, né? O João Palhinha, que é um jogador que pertence ao Bayern de Munique, está no Tottenham, esse não deve voltar, gente, porque o treinador atual do Tottenham, o Roberto De Zerbi, né, italiano, gosta muito do jogador português. Esse não deve voltar mais para o Bayern de Munique, tá? Acho difícil. Quem deve voltar para o Bayern é o Aaron Ibrahimovic, esse jogador que está emprestado pelo Bayern de Munique ao Heidenheim. Eu até pensei que ele tinha saído em definitivo, mas não, foi emprestado. Esse jogador ele pode voltar para o Bayern, tá? Para a próxima temporada, principalmente pelo campeonato alemão que ele está fazendo e principalmente se o Heidenheim não cair para a segunda divisão. Ele tem sido de fato protagonista nessa equipe e quem sabe pode ser utilizado no Bayern de Munique na próxima temporada. Beleza? Eu torço que sim, porque desde a base do Bayern de Munique eu já acompanho esse jogador e é um belo meia, belo jogador mesmo, tá? Um belo achado do Bayern de Munique. Bom,
Bom, gente, nesse sábado vamos ter, né, a última rodada do campeonato alemão. O Bayern de Munique vai pegar o Colônia nesse sábado às 10h30 da manhã. Todos os jogos dessa última rodada do alemão às 10h30 da manhã, horário de Brasília, nesse sábado. Bom, o jogo é na Allianz Arena, na casa do Bayern. E, bom, gente, a provável escalação é a seguinte: Urbi no gol, Stanisic na direita, o Kim Jae e o Jonathan Tah na defesa, o Ito na esquerda, o Goretzka com Pavlovic, ou Goretzka e Laimer, ou Goretzka e Bishop, tá? Vou colocar essas dúvidas aqui. Musiala ou Lennart Kau, o Olise, tá? Creio que ele vai para o jogo. Harry Kane ou Nicolas Jackson, mas mais pendendo para o Harry Kane, e o Luiz Dias, tá? Então esse provavelmente, alguns né, os amigos perceberam, mas essa é a provável escalação do Bayern de Munique, gente. Porque, mas Ítalo, faz sentido? O último jogo da temporada do Bayern de Munique, e tá botando esse time em reserva aí, faz sentido? Bom, o Bayern de Munique, vamos relembrar, está fazendo o seu penúltimo jogo na temporada e não o último. Porque o último jogo do Bayern é na próxima quarta-feira, se muito me engano, depois eu vou confirmar isso aqui, contra o Stuttgart, né? Que é a final da Copa da Alemanha, lá no Estádio Olímpico de Berlim. Então, faz algum sentido o Kompany estar poupando alguns jogadores aqui para essa final. Gente, pode ser essa escalação aqui? Pode. Como pode ser a titular? O Kompany, eu já falei para os amigos que o Vincent Kompany é imprevisível. Um treinador que realmente só na hora que você fica sabendo da escalação. Tá? Não tem muito o que dizer, não. Bom, galera, sobre o jogo, última rodada do Alemão, Ítalo vai comentar sobre esse jogo? Não, é só qualquer coisa. Gente, ainda que fosse um jogo amistoso do Bayern de Munique, eu estaria comentando do mesmo jeito, tá? Sem problema nenhum. E quanto mais um jogo valendo, um jogo pelo campeonato alemão, que eu particularmente gosto pra caramba. Bom, Bayern de Munique e Colônia. O Bayern de Munique vai fazer seu último jogo no campeonato, já é o campeão. Está tentando alcançar o maior número de pontos possíveis. Sim, o Harry Kane ainda busca, apesar que agora ficou difícil, ele tem que fazer muitos gols para alcançar, só para ter uma ideia, para alcançar o Lewandowski, que é o maior artilheiro do campeonato alemão em uma só temporada, 41 gols, né? Que ele fez em uma das temporadas da Bundesliga. O Harry Kane, para alcançar esses 41 gols, teria que fazer no jogo de amanhã, gente, em torno de 6 gols. Então é complicado, sabe? Que ele alcance isso, mas tudo é possível. Ao menos eu já vi acontecer algumas vezes. Outra situação. O Bayern de Munique quer vencer o jogo porque é o último jogo na Allianz Arena na atual temporada, gente. Depois de hoje, o Bayern de Munique só joga na Allianz Arena, claro, né? Excetuando amistosos, oficialmente só pelo campeonato alemão da próxima temporada. Tá? Então vai demorar bastante. Então é lógico que entendo que o Bayern de Munique quer vencer o jogo. A torcida vai lotar, né? Como sempre faz. O Colônia, por sua vez, não tem nada a ver com isso. Que é uma vaga na Conference League e a chance do Colônia é vencendo o Bayern de Munique. Detalhe, tem que torcer para outros resultados. Também, né? Então, um jogo difícil. Jogo complicado, vamos aguardar para ver a história desse jogo, tá? Bom, galera, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui! Bom final de semana para geral. Amigos, tive que voltar aqui, né, só para falar que, volto a repetir, esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, tá? O jogo é no sábado. Então, o hoje aí, entendam que amanhã, tá? Esse vídeo vai sair no sábado, mas foi gravado na sexta-feira. Deixa eu só
colocar tudo certinho, né? Porque senão confunde a cabeça de quem está escutando, né? E não é legal isso. Beleza? Agora sim, gente. Peço o like mais uma vez. Só voltei para explicar isso mesmo. E fui.